Olá, amigos, boa noite. Hoje é dia 18 de março de 2023. Faz algum tempo que não conversamos e muitas coisas estão acontecendo. Eu imagino que a maioria de vocês, se não todos, está acompanhando o que acontece, né? Pois quase todos estamos em algum grupo e isso é muito bom. É muito bom porque, de uma maneira ou de outra, acabamos conhecendo as coisas que estão acontecendo. Se eu não me engano, a última vez que conversamos, ainda estávamos aguardando que o novo governo tomasse posse. Isso já aconteceu, né? Lógico, já são aproximadamente 3 meses que aconteceu. Temos uma série de movimentações de entidades e principalmente dos sindicatos que já estiveram acompanhando a equipe de transição e agora, de uma maneira muito mais intensa, estão acompanhando alguns ministros, né, as atividades de alguns ministros e também do novo presidente da Petrobras. Com certeza, o que preocupa cada vez mais a todos nós são as questões relacionadas com a Petros. A Petros, cada vez e cada dia que passa, nos surpreende mais de forma, eu diria, bastante significativa e de uma forma que nós não gostamos muito. Mas entre o nosso gostar e o que acontece na Petros, que todos devem estar sabendo, a Petros mandou um correio eletrônico para todos nós dizendo que havia em andamento uma, um pagamento de bônus por desempenho da diretoria atual e da diretoria que saiu, daqueles diretores que já saíram, inclusive, estariam também fazendo jus a esse bônus. E aí houve uma gritaria geral, está havendo uma gritaria geral, porque não conseguimos entender como é possível pagar bônus por desempenho quando nós todos sabemos que os problemas da Petro são muitos, nos afetam diretamente quando recebemos o nosso contra-cheque, o nosso olerite, e não deveria haver bônus por desempenho. Acontece que esse bônus por desempenho foi aprovado ainda na gestão da diretoria passada, do Walter Mendes, né? E foi aprovada com o voto da Petrobras, o voto de Minerva da Petrobras, do representante da Petrobras, dentro de um dos representantes da Petrobras, dentro do Conselho Deliberativo. Muito bem. Isso significa que, sob o ponto de vista legal, está correto, mas sob o ponto de vista do desempenho propriamente dito da Petros e dos seus diretores, alto lá. Que tipo de critérios foram estabelecidos para avaliar o desempenho dos diretores e do presidente? Quais foram os critérios definidos? Esses critérios envolviam ou envolvem, por exemplo, o desempenho dos planos. Se envolviam e envolvem o desempenho dos planos, com certeza os, as metas não foram alcançadas, pois estamos aí na iminência de ter um novo PED para os colegas, somente para os colegas do
PPSP repactuados. Está aí, já foi aprovado, resta saber quando irá começar e se de fato ele será suprimido, de que forma isso vai acontecer, se vier a acontecer. Não está dito em nenhum lugar, nem eu estou dizendo que isso vai acontecer. Gostaríamos todos que isso não acontecesse, ou melhor, que a supressão acontecesse, mas é preciso observar de que forma isso se daria, né? Se seria possível e como seria feito. O que existe hoje de concreto é uma conversa muito grande com o novo presidente da Petrobras. Foram levadas uma série de questões a conhecimento do atual presidente. Também durante a montagem dos ministérios e da passagem da passagem dos temas da presidência para o novo presidente, esses assuntos foram levados, né, para a equipe de transição, mas não existe absolutamente nada de novo, nada que possa nos tranquilizar. O que existe é muita conversa, muita divulgação do que está sendo feito, mas não existe um fato concreto que diga que alguma coisa nesse sentido irá acontecer. Infelizmente, não. Por outro lado, o novo presidente da Petrobras tem dado muita atenção aos sindicatos, principalmente ao sindicato da Bahia e a CUT em particular. Isso é bom, mas seria muito melhor se ele também conversasse com a outra federação ou com as outras duas federações, a Sindimar e FNP, e também com as associações, a FENASP, por exemplo, né? Mas espero que isso mais cedo ou mais tarde possa acontecer. E o que nós esperamos do novo presidente? O que nós esperamos do novo e atual presidente é que, finalmente, a diretoria da Petrobras, o conselho de administração da Petrobras, faça aquilo que nós rotineiramente estamos cobrando da Petros, para que a Petros cobre da Petrobras o que a Petrobras deve ao fundo de pensão Petros. Então, queremos muito que a Petrobras pague o que deve. E olha, não é pouco não, é muito e que resolveria definitivamente os problemas da Petrobras. Da Petrobras não, da Petros. Por outro lado, a gente vê uma movimentação que aparentemente é boa, que é o reinício das atividades na Torre Pituba, lá em Salvador. Mas é preciso considerar o seguinte: se por um lado o reinício das atividades na Torre Pituba é bom, a gente precisa se perguntar o seguinte: todos nós sabemos que a RLAM foi vendida. Muito bem, se a RLAM foi vendida e as atividades da Petrobras em Salvador e na Bahia foram reduzidas, em que dimensão essas atividades foram reduzidas? Será que justifica ocupar uma torre como a Torre Pituba para voltar a fazer o que dentro dessa torre, né? É importante que as pessoas que trabalham e moram em Salvador para a Petrobras possam ter o direito de continuar a trabalhar e morar lá em Salvador. Com certeza, ninguém deseja o contrário, mas é preciso ter clareza do que é que está acontecendo. Não podemos, de jeito nenhum, cair numa nova cilada como caímos no início do primeiro governo do PT, do segundo e do terceiro da Dilma e a metade do quarto, né? Quando fomos tremendamente prejudicados
sob o ponto de vista de atender demandas de governo, utilizando a Petrobras e a Petros. Não vou entrar em detalhes em outros temas, porque todo mundo conhece e não é esse o objetivo. O objetivo é trazer esses temas para que todo mundo lembre e nos grupos que cada um de nós pertence, isso seja lembrado, seja discutido e seja considerado na hora de negociar alguma coisa com o novo presidente da Petrobras e com o Conselho de Administração da Petrobras e também no Conselho Deliberativo da Petros e com o presidente da Petros. É importante, e muito mais importante, necessário, que a Petros definitivamente saiba que o dinheiro que está lá na Petros, ou melhor, que os diretores que administram a Petros sabem que o dinheiro que está lá é dos participantes da Petros. Que o fato de terem sido indicados pela Petrobras para estarem como diretores ou presidente da Petros não significa que devem trabalhar para a Petrobras, significa que eles devem trabalhar para os participantes. E isso está explícito no Estatuto quando se fala do dever de fidúcia, ou seja, o dever de prestar contas aos participantes e trabalhar em prol e para o bem dos participantes. Caríssimo Bruno Dias, presidente da Petros, caríssimo Akira, diretor, que já foi gerente da Petros, toda vez que se fala na Petros, existe sempre uma discussão muito grande e uma reclamação enorme com as atitudes que os diretores e o presidente da Petros tomam. Pois é, a gente gostaria de tecer muitos elogios, como fizemos no início, quando vocês assumiram a presidência e a diretoria da Petros, mas hoje vemos que ainda aquilo que era solicitado e necessário ser feito para acabar com a agonia de ver um contra-cheque cada mês que passa menor, né, em termos de valores, não foi feito. Não foi feito porque o presidente da Petros, você, Bruno Dias, e os demais diretores da Petros não fazem aquilo que é preciso fazer. É cobrar ostensivamente e de forma categórica a dívida da Petrobras. Ora, Ângelo, a gente já fez isso, a gente já entrou na justiça e estamos aguardando o desenvolvimento das ações. Caríssimo presidente, a gente sabe que existem duas formas de fazer ou três formas de fazer as coisas quando a gente quer fazer. Se empenhar profundamente até obter o resultado é a primeira e a que nós queremos. A segunda é fazer com que o grupo como um todo da diretoria executiva da Petros se empenhe e faça isso acontecer. E a terceira é fazer de conta que isso está acontecendo, entrar na justiça e dar o assunto como sendo tratado por conta do que se paga a uma empresa ou algumas empresas para que faça essa cobrança. Aproveitando o ensejo, caríssimo presidente Bruno e diretor Akida e demais diretores e conselheiros também, tem algo que já suscitou vários questionamentos de entidades, que são o contrato milionário que existe com
uma ou mais empresas de advocacia que tem como obrigação ou tem como objeto de contrato defender a Petros e atuar para que a Petros receba aquilo que judicialmente a Petros precisa receber. Será que não está na hora, como já foi solicitado há muito tempo, de fazer o que todo mundo faz em várias situações, os municípios, os estados e o governo federal, de dizer, olha, vamos aproveitar o novo governo e vamos fazer uma chamada para que vocês paguem o que vocês puderem pagar, do jeito que vocês puderem pagar, de uma forma a vocês eliminarem esse débito com o Estado, com o município ou com o governo federal. Muito bem, sabemos todos que tem várias ações que já teve ganho de causa, isso está no relatório da própria Petros, com dinheiro estanciado para pagar o que é preciso pagar na hora que o juiz dê a martelada final, mas a Petros continua pagando essas empresas de advocacia para recorrer. É uma recorrência sem fim que não traz nenhum resultado positivo para a Petros. Pois se o juiz já disse que é para pagar, pague-se. Vai custar muito menos pagar do que ficar brigando, porque na hora que não conseguir mais brigar, vai ter que pagar com juros, correção monetária, mora e etc. Caríssimo Bruno, você é advogado, você sabe bem melhor do que eu essa questão. Muito bem, então estamos esperando o que, diretor, presidente, para fazer isso? Para pegar todas essas ações que existem e que a Petros já perdeu e fazer um acordo para que isso seja para que se coloque um ponto final nessa história. Vamos lá. Vai custar bem menos, né, o nosso custo fixo e o pagamento dessas empresas ou da empresa que a Petros contratou para cuidar desse assunto. Bom, existem outros assuntos ainda a tratar, mas nesse primeiro vídeo, vou fazer um outro, vamos ficar por aqui. E não deixe de compartilhar este vídeo com colegas e amigos petroleiros. Se eventualmente você ainda não é assinante do canal, assine. Deixe o seu comentário. Eu prometo, vou responder os comentários que você fizer para que possamos dialogar e caminhar em defesa dos nossos direitos na Petros e na Petrobras. Até já.